Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor bom, clemente e cheio de misericórdia, nos oferece na liturgia os dons preciosos da palavra e da Eucaristia. Ele nos ajuda a discernir o que é real mandamento, que deve ser guardado e vivido, do que é tradição humana. Neste último domingo do mês vocacional, a Igreja nos convida a celebrar a vida e a missão dos catequistas da comunidade. Livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Não os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça,
eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Retomamos o Evangelho de Marcos após alguns domingos acompanhando o discurso do Pão da Vida no Evangelho de João. O texto se inicia com as discussões entre Jesus e os escribas a respeito do tema da pureza. Os judeus tinham a lei de Moisés como ensinamento principal para a organização da vida. Também cumpriam, no tempo de Jesus, diferentes costumes oriundos das tradições dos antigos. Alguns, apegados às normas, seguiam a observância das tradições de forma radical. Jesus, então, vem esclarecer a interpretação da lei para ser melhor praticada. Os escribas e fariseus observavam os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. Marcos explica à sua comunidade, formada por cristãos oriundos do paganismo, como alguns judeus costumavam lidar com os alimentos e os objetos, a fim de não se contaminarem. Eles não comiam sem lavar as mãos até o pulso, e não comiam sem se lavar quando chegavam da praça. Havia muitas outras coisas observadas, como a maneira de lavar taças, jarras, recipientes de cerâmica e de metal. Então, esses fariseus e escribas perguntaram a Jesus por que os discípulos dele não procedem conforme a tradição dos antigos. Jesus responde com uma referência a Isaías 29:13, segundo o qual o povo honra a Deus com os lábios, porém tem o coração, sede da inteligência humana, distante dele. E conclui acusando os fariseus e escribas de abandonarem o mandamento de Deus em troca de costumes humanos secundários. Na sequência, Jesus ensina sobre o puro e o impuro e mostra que sobre isso a realidade não era aquilo que comumente se pensava. Não é o que entra no ser humano de fora, por exemplo, alimentos, utensílios, que pode torná-lo impuro. O que sai de dentro do ser humano é o que torna impuro. A distinção judaica de alimentos puros e impuros já não tem sentido. Jesus inverte a perspectiva do ensinamento dos antigos. A interioridade da vivência da lei com o coração torna-se mais importante
do que as observâncias externas sem nexo. Em continuação, Jesus lista uma série de sentimentos que fazem o ser humano impuro diante de Deus e das pessoas. Do interior humano podem surgir maus pensamentos, más intenções, prostituições, roubos, homicídios, adultérios, maus desejos, perversidades e etc. O elenco pode se ampliar de acordo com o tempo e cada pessoa. Importa atentar para que a maldade não surja no interior humano, se materialize e se torne ato. Portanto, é necessário o cuidado com a interioridade, antes da externalidade. O texto deste dia nos ensina um pouco sobre os costumes judaicos e sobre como os cristãos deveriam se portar em relação a essas práticas. Para Jesus, importava mais a maneira de viver do que os cumprimentos de preceitos e costumes. De igual modo, podemos pensar a vida cristã como um compromisso de amor a Deus e ao próximo, mais do que como mera observância de normas. Oremos. Senhor Jesus, de teus ensinamentos aprendemos que o mal está dentro do ser humano. Somos nós que o produzimos. Por isso te pedimos, Jesus, dá-nos coragem e disposição para investigar a maldade que se aninha em nosso interior e força de vontade para eliminar tudo o que nos torna impuros. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos amo sobre todas as coisas, porque sois o Deus uno e trino, infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Aumentai o meu amor por vós e pelo meu próximo. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.